Eu confesso para vocês que quando os pastores falaram assim, olha, Severino, quebra o galho lá. E eu tenho tamanho para quebrar galho, né? Quebra a árvore se bobear. Assim, eu fiquei muito feliz. Acho que não me sinto capaz, nem apto a estar aqui. Mas quando Deus chama, meu irmão, não recusa não. Sabe por quê? Ele não chama aquele que está pronto, mas Ele capacita você para fazer a obra dEle. Ele não quer ninguém prontinho aqui não. Ele quer alguém aberto às mudanças e a tudo que Ele tem para realizar na tua vida. Amém? Quero dizer que eu sou cheio de imperfeições, sou pecador. E eu espero que Deus fale muito ao teu coração. Essa semana eu estive orando ao Senhor e comecei com o título de uma mensagem. Poder da oração. Aí Deus, no meio da semana, estava tudo prontinho já. Poder da oração, tinha até vídeo para passar. Coisa mais linda, perfeita. Aí na quarta para quinta-feira Deus falou, não, esquece, vai começar do zero. O tema da mensagem é resposta de Deus. Diga assim, resposta de Deus. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 15, assim diz a palavra de Deus. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros. Diga, faça oração uns pelos outros. Amém. Para que vocês sejam curados. E a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Diga, a oração de uma pessoa obediente tem muito poder. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra. E eu não sei realmente o que o Senhor quer falar, Pai. Mas eu me coloco como teu servo, me sentindo incapaz. Mas eu me coloco como teu servo, como ferramenta em tuas mãos. Usa a minha vida e fala com muito amor ao coração de cada irmão aqui, Senhor. Que eles realmente se sintam abraçados pelo teu poder, pela tua graça. Em nome de Jesus. Meu irmãozinho amado, a resposta de Deus, ela vem quando nós temos uma vida de oração com Ele. Vida de oração. E em se tratando de oração, nós precisamos entender, meu irmão, que ela é uma ferramenta poderosíssima que nós temos à nossa disposição. Para quê? Para desenvolver uma intimidade e relacionamento com quem? Com o nosso Deus. É a principal arma de todo aquele que nele crê. A oração. E antes de nós nos aprofundarmos no tema que é resposta de Deus, nós precisamos entender primeiro que quando ele diz que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Obrigado, filho. Devemos entender que todo esse poder ele vem de Deus e não de nós, meu irmão. Amém? Esse poder vem de Deus e não de nós. E que nós somos fracos e necessitados da presença de Deus. Nos dias de hoje, meus irmãos, é comum vermos algumas igrejas promovendo eventos, campanhas de cura, libertação, dizendo, venha no próximo culto, pois um determinado pregador muito famoso vai estar aqui, uma pregadora famosa vai estar aqui, né? E eles farão uma oração poderosíssima para desatar os nós e os embaraços, né, que estão prendendo a sua vida. E você será liberto da depressão, terá seu marido de volta, será promovido na empresa, terá cura. Meu irmão, não que isso não deva acontecer. Diga assim, eu recebo tudo isso que foi dito. Porque isso você merece. Merece quando você vive uma vida de obediência na presença do Senhor. Mas o problema, meu irmão, o problema é que isso causa uma falsa impressão, né, de que homens podem fazer tudo sozinhos. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas, por falta do conhecimento da palavra do Senhor, acabam acreditando mais no poder do ser humano do que no poder do Deus Todo-Poderoso. E com isso nunca desenvolve, sabe o que, meu irmão? Uma vida de oração particular, individual.
Eles ficam sempre dependendo de que outros orem por eles. E meu irmão, isso é muito necessário, porque em Tiago 5,16 diz: confessem seus pecados o quê? Uns aos, e façam oração uns pelos. Nós devemos fazer isso sim, meus irmãos. Mas algumas pessoas, né, ficam sempre dependendo apenas de outros. Não desenvolvem uma oração particular, uma intimidade individual com o Senhor. Ficam sempre dependendo. Acabam recebendo o quê? Falsas profecias, as profetadas, né? Respostas totalmente contrárias, meu irmão, à vontade de Deus para a tua vida. Totalmente contrária. E eu não estou querendo dizer, meu irmão, que campanha e propósito de oração são desnecessários. E de forma nenhuma eu quero desmerecer conduta e comprometimento de servos de Deus lá fora, porque tem muito homem de Deus lá fora. Amém? E tem muitos homens de Deus em outras igrejas. Tem sim. Eu não quero desmerecer a conduta deles e o comprometimento desses servos de Deus envolvidos realmente na obra do Senhor. Mas existem sim muitos servos de Deus que vivem uma intimidade profunda, né, com o Senhor, e que são orientados por Ele a entregar até promessas de bênção na sua vida. Amém? Mas eu quero levantar uma questão muito interessante, que talvez você já tenha vivido assim como eu na minha caminhada cristã. Talvez você já tenha vivido isso. Eu não sei você, mas eu já me perguntei várias vezes, por que algumas pessoas oram e o milagre não acontece? Ou porque outras oram e o milagre acontece? Por que as minhas orações, na maioria das vezes, não dão certo? Por que Deus ouvia a oração de Jesus e daqueles homens e mulheres de Deus lá na Bíblia, né? Mas as minhas orações nem sempre são atendidas. O próprio Jesus, o que Ele disse para nós? Que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. E por que isso não vem acontecendo, meu irmão? Ou se acontece, é algo esporádico, de vez em quando. Talvez você tenha orado por uma oportunidade nova de trabalho, e ela não vem ainda. Por que Deus aparentemente não responde certas orações? Você talvez já orou fervorosamente por alguma coisa que nunca recebeu, meu irmão? Já. Quantas vezes você já orou por algo que você não recebeu? Eu já tive essa experiência. Pedi várias vezes e o Senhor não me deu. Muitas pessoas oram por cura e ela não vem. Oram por livramento da morte e isso não acontece. E eu quero compartilhar, meu irmão, algo muito interessante com você. Algumas situações, alguns momentos em que nós propiciamos um ambiente inapto para que Deus não haja. Por incrível que pareça, meus irmãos, muitas pessoas deixam de acreditar em Deus e começam a pensar assim: eu não acredito mais em Deus, eu não preciso mais ir nessa igreja, eu vivi orando e eu não tive resposta de Deus, eu pedi, eu clamava e nada acontecia na minha vida. Nada. Eu creio que todos em algum momento da sua vida cristã passaram por uma situação semelhante a essa. E essa semana, meu irmão, Deus me... Como eu viajei na palavra essa semana. E depois de estudar a palavra, o Senhor Deus me mostrou, através da Bíblia, que existem orações mais eficazes que as outras, sim. E isso não tem nada a ver, meu irmão, com a oração, mas tem a ver com a vida e o testemunho de quem ora. Isso é muito forte. O interessante, meu irmão, é que o poder de Deus, ele não se manifesta e a resposta dele não vem através da oração de qualquer pessoa. Mas o poder de Deus é manifestado e a sua resposta vem quando a pessoa que ora vive de acordo com a vontade dele. E eu quero agora compartilhar com você alguns aspectos que podem sim influenciar Deus em suas decisões em relação ao que você pede. E nós também veremos por que Deus não responde muitas vezes às nossas orações.
Diga assim, em primeiro lugar, Deus responde à oração do justo. Olha só. E eu quero dar um exemplo de homem justo na Bíblia, meu irmão. Ezequias. O rei Ezequias. E depois você na sua casa, você pode acompanhar, pode anotar aí. Segundo livro de Reis, a partir do capítulo 18. Anota aí para você ler na tua casa depois. A trajetória desse homem fantástico. A Bíblia diz que quando Ezequias assumiu o seu reinado, ele não fez como seus antepassados, que agiram mal diante de Deus, sendo idólatras, infiéis, né? Eles não adoravam a Deus, chegando ao ponto de levantar imagens de ídolos, colocando no templo de Deus e acabando com um culto que era destinado somente a Deus. Mas Ezequias, ele foi diferente. Diga assim, Ezequias foi diferente. Sabe por quê? Porque quando ele assumiu o seu reinado, a primeira coisa que ele fez foi reparar a casa de Deus, derrubando os postes ídolos. Tirando os ídolos da casa de Deus e restaurando o verdadeiro culto ao Senhor. Ele foi corajoso, ele foi intrépido, ele foi perspicaz na palavra. A palavra de Deus diz que Ezequias fez o que era reto ao Senhor, conforme tudo quanto fez Davi seu pai. Está lá em 2 Crônicas 29, 2. Meus irmãos, Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve ninguém semelhante a ele. Você já pensou nisso? Não houve ninguém semelhante a ele. E entre todos os reinos de Judá não houve. Ezequias se agarrou com Deus e não deixou de segui-lo. Ele guardou os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés. E o Senhor Deus foi com ele, fazendo com ele que ele prosperasse aonde quer que ele fosse. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis. Acho que vai estar sendo projetado aí, né, Ju? Segundo livro de Reis, capítulo 20, versículos 2 e 3. Você que tem sua Bíblia, abra em 2 livro de Reis, capítulo 20, versículos 2 e 3. Você que achou, diga amém. Você que não achou, diga EBD. Ó, teve gente que disse. Que bom. Parabéns pela sinceridade. Pessoal, assim diz a palavra de Deus. Mas um dia, o rei Ezequias ficou muito doente. Diga, ficou muito doente. E recebeu a notícia vinda da parte de Deus, através do profeta Isaías, de que ele morreria. Ezequias chorou muitíssimo, pois ele não queria morrer. Naquele momento, ele orou ao Senhor, apelando pela sua justiça, dizendo: lembra, Senhor, de que andei diante de ti com retidão, com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E sabe o que aconteceu depois, meu irmão? O texto diz que Isaías nem chegou a sair do pátio do palácio. Nem chegou a sair do pátio do palácio. Quando o Senhor Deus falou com Isaías: volta lá e diz para Ezequias que eu acabei de ouvir o choro e a oração dele, e eu vi as suas lágrimas, e eu vou curar ele, e eu vou acrescentar a ele mais 15 anos, e eu livrarei do rei da Síria. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Ezequias tinha compromisso com Deus, e isso fez a diferença na vida dele. O homem justo tem crédito com Deus, meu irmão. Sabe o que Deus falou para mim? Alexandre, você tem moral de bater no peito e fazer como Ezequias fez? Se alguém chegar para você e falar: você está com câncer, você não vai passar daí desse ano. E aí? Você tem moral para bater no peito e falar como Ezequias falou: Senhor, eu só fiz o que era reto. Eu não aceito, eu repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito doença na minha vida. Eu não aceito miséria. Eu não aceito ação do inimigo na minha vida. Eu não aceito ser pisado pelo diabo. Foi isso que ele fez. Por um momento ele se abateu, ele chorou sim, mas imediatamente ele se lembrou de quem era o seu provedor maior. Era Deus.
O homem justo tem crédito com Deus e quando ele ora, a sua oração agrada a Deus. Meu irmão, livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 8 diz: o Senhor detesta, diga, Deus detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Talvez, meu irmão, você vive uma vida reta com Deus. Talvez isso não esteja se aplicando à tua realidade. Eu creio que muitas pessoas vivem uma vida reta com o Senhor. Mas o que nós não podemos pensar também, meu irmão, é que nem sempre Deus atenderá os nossos pedidos. Pois Ele é Deus e a sua vontade é melhor do que a nossa. A Bíblia também diz, meu irmão, que devemos nos achegar com confiança diante do trono da graça, para alcançarmos a misericórdia e achar graça na hora da necessidade. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, 16. Meu irmão, por causa do justo, Deus pode mudar situações e fazer muito além do que pensamos, como foi no caso de Ezequias. Deus não somente deu a cura, Ezequias não orou por algo específico, ele só falou: Senhor, eu sou reto e eu sou correto na tua presença. E Deus falou assim: eu vou te curar, e além de te curar, você vai ter domínio sobre o rei da Síria. Ou seja, Deus deu muito mais do que ele precisava, do que ele queria. Eu disse agora há pouco que a primeira coisa que Ezequias fez foi reparar a casa de Deus. O que ele fez? Ele restaurou o culto verdadeiro a Deus. Ou seja, meu irmão, ele fez uma verdadeira limpeza. Uma verdadeira limpeza. Ele derrubou todos os ídolos, tudo que causava nojo a Deus. E eu transfiro essa pergunta para vocês. Quais são os ídolos que habitam a sua casa hoje, meu irmão? E quando eu falo e me refiro à casa, é você, a habitação de Deus. Você é casa de Deus. O que você anda carregando e que ainda causa nojo a Deus? Eu não estou falando só de imagens, meus irmãos, eu estou falando de outras coisas, atitudes. E nós vamos ver aqui à frente. Coisas que ainda impedem você de viver a plenitude de um relacionamento com o Senhor. Repita comigo. Deus responde à oração do justo. Glória a Deus. Pesquisando lá no Dr. Google, eu encontrei, a palavra justo significa íntegro, pessoa justa, fiel, que tem uma vida reta, irrepreensível. Irrepreensível. Meus irmãos, Deus não responde a todas as orações. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, Ele não ouve os perversos. Sabe quem que é perverso, meu irmão? É aquele que pratica o mal. Os textos de Miqueias, Isaías e 1 Pedro estão prontos aí, João? Olha o que diz Miqueias 3,4. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal e por isso Ele não ouvirá as suas orações. Olha Isaías 59, de 1 a 2. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que separam o seu Deus do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Isso é muito duro, meu irmão. Quando eu ouvi isso, eu caí no chão e comecei a chorar. Senhor, existe perversidade dentro de mim ainda? Me mostra, eu não quero. Porque muitas coisas ainda não aconteceram na minha vida. Mas nós vamos entender que muitas vezes Deus não responde pelo pecado, mas também Deus não responde porque ainda não é o tempo dele. E nós vamos ver aqui à frente. 1 Pedro 3,12.
Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém Ele é contra os que fazem o mal. Diga assim: Deus é contra os que fazem o mal. Meu irmão, a Bíblia é clara em dizer que a desobediência de uma pessoa impede sim Deus de ouvir as suas orações, de agir na sua vida e dar legalidade ao diabo para lançar seus dardos inflamados. Nós ouvimos na pregação anterior da nossa querida pastora Viviane, né, que o inimigo só age com a permissão de Deus. Opa, o diabo é pau mandado. Se ele age na tua vida é com a autorização do Senhor, ele não age sozinho. Deus é justiça. E infelizmente, quando nós não nos enquadramos no perfil de justo, Deus se vê forçado, meu irmão, a ceder ao pedido do inimigo e de agir em nossas vidas. Nós ouvimos sobre o tribunal de Deus, o diabo lá, tá lá Jó, né? Ele é fiel, mas toca no que ele tem para você ver o que acontece. Por que Deus permitiu, então, que a vida de Jó fosse tocada? E nós vimos que foi por causa do medo. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, era um homem justo, porém a motivação dele era equivocada. Ele só servia a Deus porque ele tinha medo de perder tudo que ele tinha. Está errado. Isso foi suficiente para que desse legalidade ao diabo de agir na vida dele. Tanto é que ele perdeu justamente tudo que ele tinha. Mas no final Deus restituiu, amém, meu irmão? Porque ele permaneceu firme. Vamos adiante. Quando nós não nos enquadramos no perfil de justo, ele se vê forçado a ceder. E nós, com a nossa liberdade, as nossas escolhas, permitimos isso, meu irmão. Isso é muito triste. Nós precisamos de deixar de lado a perversidade e o desejo de fazer o que é mal. O que é mal, meu irmão. Outra coisa que é terrível, é quando você é uma pessoa que não se posiciona, você é uma pessoa pela outra aqui. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8. Porém, peçam com fé, e não duvidem, de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Olha que loucura, gente. Além da pessoa perversa, Deus não ouve a oração de quem está em cima do muro. Pessoas assim que não se posicionam em relação à sua fé e suas convicções. Pessoas que se corrompem facilmente com comentários negativos. A pessoa sai daqui, cara, eu sou grato por tudo que tenho. Né? Sai daqui louvando, adorando. Entra no carro, já põe um louvor, que é para enganjar. Já vai em casa ouvindo louvor. Chega lá em casa, recebe uma ligação. Aconteceu isso aqui. Aí a pessoa já se abate. Meu irmão, não tem problema nenhum você se abater, mesmo porque Ezequias se abateu. Ele chorou muitíssimo. Está ali no texto. Mas depois do choro, ele se lembrou, eu estou chorando porque eu sou humano. Porque eu sou pecador, mas eu me lembro de quem é o meu provedor. De que Deus é o meu provedor, de que Ele vai lutar por mim. Essa pessoa, meu irmão, em cima do muro, ela se deixa corromper facilmente quando ela está longe desse convívio cristão maravilhoso aqui. Uma pessoa assim, ela não tem compromisso espiritual certo, e Deus não ouvirá a sua oração. Tem outra questão também, meu irmão. Qual tem sido a intenção do seu pedido? Porque às vezes você espera uma resposta de Deus, mas qual é a intenção do seu pedido? Olha o que diz Tiago 4,3. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Meu irmão, entenda uma coisa. Qual tem sido, eu quero te fazer a pergunta, qual tem sido a sua motivação em servir ao Senhor? Por que te motiva a vir aqui? O que te motiva a levantar de madrugada e orar? Nós vimos na outra pregação que
a motivação incorreta permite dar legalidade ao inimigo para que ele haja de forma destrutiva na sua vida. E será que você tem buscado a Deus pelo que Ele pode oferecer ou por quem Ele é? Ou pior, talvez o que você vem pedindo a Ele, meu irmão, é algo que não servirá coletivamente. Coletivamente. E sim individualmente, só para mim. Meu irmão, entenda uma coisa, Deus se alegra muito mais quando nós pedimos coisas que irão contribuir ou agregar valor à propagação do seu reino aqui na terra. E não por vaidade, não para se mostrar. Nós precisamos entender que na maioria das vezes o silêncio de Deus também, meu irmão, ou a falta da resposta dele, se dá devido à nossa má conduta como homens e mulheres de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Bom, mas de repente eu estou me dirigindo a você que leva uma vida reta com o Senhor. E você leva uma vida reta, né? Ou você resolve mudar de atitude. Você confessa o seu pecado para o teu discipulador, para o teu amigo, para o teu irmão, para o teu pastor. Aí você confessa para que seja curado. E depois primeiro você confessa a Deus para que seja perdoado. Aí você fala assim, bom, agora eu estou com moral, porque não tem nada que impeça o meu pedido para Deus. Eu vou pedir, Ele vai me responder. Aí você pede e Deus não responde de novo. Aí você fala, opa, tem alguma coisa errada. Se eu confessei o meu pecado, se eu disse tudo o que tinha para dizer, se eu fiz um limpa, uma faxina, e agora o culto é direcionado somente ao Senhor, por que Ele não está me respondendo ainda? Diga assim, segundo lugar, Deus responde a oração do justo no tempo dele. Meu irmão, às vezes nós pensamos que Deus não está respondendo às nossas orações pelo fato dele não agir rapidamente como esperávamos. Mas talvez Ele esteja agindo e você não está nem percebendo. A nossa tendência, meu irmão, é ficar sempre impaciente quando nós não temos uma resposta imediata. É ou não é verdade? Não é verdade? Por quê? Porque o nosso pedido sempre acontece em caráter de urgência. Quando você vai se dobrar diante do Senhor é porque você já está num perrengue danado. É ou não é verdade? É verdade, eu sei porque eu era assim. E assim ainda sou assim muitas vezes. Olha o que diz. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Vai ser projetado. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Há tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então, entendi que nesta vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. E isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Diga, tudo que Deus faz dura para sempre. Continua, não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece
ou que pode acontecer, já aconteceu antes. E Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Sabedoria de Deus para a tua vida, meu irmão. Nós humanos vivemos segundo o tempo terreno. Vivemos num mundo onde o tempo é cronometrado, relógio. Temos horário para tudo. Você tem horário para acordar, para comer, para trabalhar. Chega atrasado para você ver se não desconta o teu salário. Para dormir, para escovar o dente. E esperar pelo tempo de Deus é difícil, meu irmão. Diga, esperar pelo tempo de Deus é muito difícil. É muito difícil. O homem lá no início da criação, amado, quando ele escolheu para si tornar-se conhecedor do bem e do mal, através da desobediência de Adão e Eva, ele também trouxe para si uma herança de morte terrena e espiritual. Ou seja, o homem, devido à sua escolha, determinou o seu tempo de permanência de vida aqui na terra, meu irmão. Nós ficamos limitados agora pelos padrões desse mundo. Bem diferente do que Deus tinha planejado. O homem foi criado para a eternidade. Ele foi criado para ser imortal, para viver a eternidade com Ele no paraíso. E ele escolheu algo diferente do que Deus tinha planejado. Não é verdade, meu irmão, que quase sempre quando nós oramos por respostas, nós sempre oramos por respostas imediatas. Porque as lutas e as dificuldades que eu e você passamos nesse mundo, do nosso ponto de vista, exigem respostas imediatas. Meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é absoluto. Ele planeja e vê sob a perspectiva dEle. Olha o que diz Isaías 55:9. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus, dos meus. Deus tem muito mais para você, coisas inimagináveis. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que andam segundo o seu propósito. Mesmo que você ore com fé, amado, precisamos lembrar que o resultado e o tempo da resposta estão nas mãos de Deus. Eclesiastes 3:3 diz, há tempo de curar. E se você, meu irmão, tem orado por cura e ainda não teve, não se culpe. Não tenha raiva de Deus. Muitas vezes o Senhor permite algumas situações para que nós tenhamos comunhão e dependamos dEle. O mesmo acontece, meus irmãos, quando nós oramos para que Deus salve a vida de uma pessoa que está no leito de morte. Quantos já passaram por isso? Nós temos pessoas que evangelizam em hospital aqui, e muitas, a dona Ivone, tem outras irmãs envolvidas aí. Visitam hospitais e chega lá, a pessoa está no leito de morte, e às vezes você clama, porque a pessoa é uma pessoa boa, né? E Eclesiastes 3:2 diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Meu irmão, entenda uma coisa, essa decisão cabe a Deus e não a mim e a você. Devemos aceitar e viver o restante das nossas vidas em plenitude com o Senhor. Amém? Precisamos entender que mesmo orando fervorosamente em favor de algum assunto, seja ele qual for, é Deus quem avalia e determina o resultado. Nós precisamos aceitar, meus irmãos, que Deus, né? Deus faz aceitar. Nós precisamos aceitar que o que Deus faz em nossas vidas sem a gente guardar nenhum rancor. O problema é que muitas pessoas recebem o não de Deus, ou talvez o silêncio de Deus, e ficam magoadas com Ele. E aí acabam se esfriando espiritualmente, se afastando dEle. Isso é tratar de Deus para mim e para a sua vida, meu irmão, amém? Irmãos, Deus marcou o tempo certo para todas as coisas. Ele permite que nós tenhamos o desejo de compreender as coisas que vêm acontecendo
e que ainda pode acontecer. Às vezes você fica, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Me mostra, Senhor, me revela, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Mas é da sua vontade também que nós não tenhamos pleno conhecimento do que Ele faz. Afinal de contas, Ele é Deus. Ele é o Deus do impossível, das coisas inexplicáveis. Se você tem decisões importantes a tomar, meu amado, meu irmão, seja uma oportunidade de emprego, seja um novo relacionamento, seja uma mudança e transformação no seu casamento, seja um financiamento, seja qual decisão, qual ela for, se você confia na decisão de Deus, meu irmão, para a sua vida, e Ele ainda não te respondeu, é porque não é o tempo certo disso acontecer na sua vida. Amém? Não cometa, meu irmão, o terrível erro de atravessar a intervenção de Deus e o tratar de Deus na sua vida. Se você entregou a sua vida para Ele, deixe que Ele a conduza. As piores decisões, meus irmãos, elas são tomadas quando nós pensamos que uma oportunidade não vai se repetir novamente. É igual uma promoção de uma loja de eletrodoméstico. Eles anunciam, é uma promoção imbatível, é imperdível, última oportunidade. Aí sabe o que você faz no impulso? Você vai lá e compra. É ou não é? Não é verdade? Não vê ninguém, fala Amém. É verdade, meu irmão. É enganoso. E ele pode te levar a tomar decisões precipitadas. Se você acha, meu irmão, se você acha que uma oportunidade não vai acontecer de novo, vamos ler de novo Eclesiastes 3,15. Tudo o que acontece ou o que pode acontecer já aconteceu antes. E Deus faz com que uma coisa que acontece torna a acontecer. Amém, meu irmão? Fica glória a Deus. Não precisa nem de microfone, né, irmã? Glória a Deus. E aí o que acontece? Às vezes você vai lá na loja e fala, imperdível, super promoção, vai lá e compra, R$400, passa um mês, o mesmo produto aparece de novo, R$100 mais barato. Quem já aconteceu isso? Cara, eu comprei um negócio, virei esquina, tinha o mesmo negócio, mais barato ainda, eu falei, Jesus. Pressa. Deus faz com que uma coisa que aconteceu, meu irmão, torne a acontecer novamente. Não se apresse, não tome decisões precipitadas, não haja por emoção, mas haja mediante o poder e a resposta do Senhor. Amém? Meu irmão, Deus quer que você se posicione como cristão. Ele quer que você seja uma pessoa justa, que você confie na sua vontade perfeita e agradável. Amém? Que você entenda que o sim, o não e o silêncio de Deus fazem parte da sua vida. Meu irmão, sabe o que vai acontecer? Se você começar a esperar a vontade de Deus, você terá forças renovadas e voará como águia, andará e não se cansará. Está lá em Isaías 40:31. Ele te exaltará e te dará o que é seu por herança. Salmo 37:34. Você não se decepcionará. Salmos 25:3. Ele irá trabalhar em teu favor, meu irmão. Isaías 64:4. Nós precisamos entender isso aqui, meu irmão. Que a sua oração não obriga Deus a dar aquilo que você pede, mas prepara você para receber aquilo que Deus quer te dar. Vamos repetir essa frase? A minha oração não obriga Deus a dar aquilo que eu peço, mas me prepara
para que eu receba aquilo que Ele quer me dar. Glória a Deus, meu irmão. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Vamos nos colocar de pé, meu irmão. Eu já vou estar encerrando. Eu quero levar você agora a refletir. Talvez você que está aqui já esteja vivendo uma vida de obediência, de devoção e entrega total ao Senhor. Quero convidar a equipe de louvor, amém? Equipe de louvor, puder vir aqui. Então talvez você já esteja vivendo, meu irmão, uma vida de dependência na presença de Deus. Mas agora eu quero me dirigir a você que não vive isso hoje. E que talvez assim como eu, em alguns momentos da sua vida, tenha tomado algumas decisões incorretas, precipitadas, sem a resposta de Deus. Ou seja, não fundamentado no que Ele quer. E a intenção aqui, meu irmão, não é constranger você não, mas é envergonhar o diabo e pisar na cabeça dele, amém? Essa é a intenção, é envergonhar o diabo, porque ele é um derrotado, em nome de Jesus. Primeiro eu quero dar oportunidade para você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu estou me dirigindo agora a você. Talvez você tenha ouvido essa mensagem, talvez muito do que eu falei aqui faça sentido para a sua vida, e você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Faça um sinal com as suas mãos assim, por favor. Um jovem ali, mais alguém? Outro jovem ali, outro rapaz, aqui. Você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, meu irmão. Ali, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Ali é jovem, glória a Deus. Pode abaixar sua mão, amém? Glória a Deus. E agora, eu quero me dirigir a você que quer uma mudança na sua vida. Você que quer se posicionar espiritualmente. Você que quer eliminar qualquer situação que esteja dando legalidade ao diabo de agir na sua vida. Levante uma das suas mãos. Você que quer permitir o agir de Deus na sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode baixar as mãos, irmão. Agora eu quero desafiar você, meu irmão. E a equipe de louvor vai estar cantando. A equipe de louvor vai estar tocando uma música. Eu quero desafiar vocês dois. Você que aceitou Jesus, levantou a mão e aceitou Jesus. E você que levantou a mão e você quer mudança. Você quer ouvir a resposta de Deus. Você não quer mais tomar decisões precipitadas. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos, meus irmãos. Dá esse passo de fé. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos.